Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para um momento de reflexão, meditação na Palavra do nosso Deus. E nós estamos falando sobre alguns assuntos bem específicos, principalmente nesses dias em que nós estamos lidando com toda essa questão relacionada a esse vírus, o coronavírus, a paralisação de muitas coisas, esse estresse, essa fobia das pessoas que tem crescido a cada dia, principalmente diante de todas as informações, os noticiários. As pessoas elas ficam muito tensas em relação a essas notícias e a essas informações. Nosso propósito é sempre estar procurando mostrar pela Palavra de Deus, através das Sagradas Escrituras, como nós devemos caminhar em meio a esse emaranhado, de tribulação, de dúvidas, de medo, de ansiedade, de angústias. E mais uma vez eu gostaria de estar falando então sobre isso. Nós sabemos que o que tem acontecido na vida das pessoas nesses últimos dias é uma sensação de medo que tem crescido cada vez mais. Essa sensação de medo ela deve ser pensada, nós precisamos pensar a respeito dela. E hoje eu gostaria de trazer um pensamento muito específico, principalmente diante daquilo que a Palavra de Deus nos ensina. A Palavra de Deus ela nos ensina que nós devemos sim ter um temor. Nosso temor ele deve ser o temor de Deus. Porém, nós sabemos que a maioria das pessoas não conhecem a Deus e muito menos temem a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua epístola aos Romanos, ele dedica os primeiros capítulos a tratar e a falar a respeito da pecaminosidade do homem, da maldade do ser humano, da depravação dos homens em geral. E ele termina, no capítulo de número 3, este assunto falando o seguinte: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Observe bem o que a palavra de Deus diz. Que o homem, a humanidade em geral, ela não teme a Deus. Só que de modo muito interessante, ou interessantemente, nós vemos as pessoas tendo medo de muitas coisas. Principalmente agora, nós estamos vendo as pessoas com um medo terrível, um medo assim, incontrolável diante de um vírus que é real. Ele tem se expandido, isso é uma verdade. Ele é contagioso, nós sabemos disso. Vários profissionais, pessoas especializadas têm falado e deixado muito claro isso. E diante desse evento, que é um único evento, porque as pessoas se viram agora diante do risco de morte, ou da possibilidade de virem a contrair isso e assim ter uma gravidade ou uma agravação do seu quadro e chegar então a morrer, sendo isso uma possibilidade. É claro que nós não estamos aqui querendo causar mais medo nas pessoas, mas é uma possibilidade, principalmente para aquelas pessoas que estão dentro desse grupo de risco, assim chamado. Mas o medo que essas pessoas estão tendo é o medo de uma possibilidade, de algo que pode ou não pode acontecer. Falamos a respeito disso quando tratamos sobre a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que um medo a respeito de algo ou de uma possibilidade relacionada ao futuro. Porém, a palavra de Deus aqui está dizendo que os homens, em geral, eles não temem a Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus em seus corações. Não há temor de Deus na alma da maioria dos seres humanos. E o que eu quero que você entenda nessa noite? Esse medo, essa angústia, essa ansiedade, essa histeria em relação a uma possibilidade de adquirir uma doença através de um vírus, ou uma doença viral, chamada coronavírus, Covid-19, é algo que tem amedrontado muita gente. E ao mesmo tempo, as pessoas não temem a Deus. Olha só, diante do que nós estamos. Isso aqui deve ser pensado. A palavra de Deus, nos evangelhos, diz o seguinte, que nós não devemos temer o homem,
que mata o corpo e depois disso nada mais pode fazer. Mas devemos temer a Deus, que tem poder tanto de matar o corpo, como também de mandar este para o inferno. O apóstolo Paulo ele fala a respeito disso aqui. O apóstolo Paulo ele começa tratando desse assunto dizendo que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens. Esse é o assunto dos primeiros capítulos de Romanos, mostrando que os homens, pelo fato de não temerem a Deus, eles vivem os seus pecados. Eles caminham na perversão dos seus corações. Eles andam todos os dias maquinando mal, pensando mal, vivendo em meio à maldade, à pecaminosidade, fazendo uso de todos os artifícios da pecaminosidade. Por exemplo, a palavra de Deus diz que o homem ele não tem limite na sua maldade. Nós aprendemos pelas Escrituras que Deus fez o homem bom, mas esse se meteu em muitas astúcias. Isso aqui é a gravidade daquilo que Paulo está apresentando. O apóstolo Paulo fala que os homens eles são inventores de males. Todos os dias o homem está inventando um tipo de maldade diferente, aplicando sobre a vida dos seus semelhantes para tirar proveito ou vantagem ou adquirir alguma coisa em relação a isso. Mas não há temor de Deus, como diz a palavra, diante dos seus olhos. E olha só, os homens não temem a Deus, mas eles temem um vírus. Eles não temem a Deus, mas eles temem um acidente. Eles não temem a Deus, mas eles temem um assalto, tanto é que criam sistemas de segurança para suas casas, para os seus lares. O homem, ele não teme a Deus, mas ele teme perder os seus bens, o seu dinheiro, a sua riqueza, os seus bens materiais. O homem ele não teme a Deus, mas ele teme a desestruturação da sua família, do seu lar. O homem tem muitos temores, ele tem muitos medos. Porém, a palavra de Deus é incisiva em nos ensinar que ele não teme a Deus. Ele não tem temor de Deus no seu coração. Ele não tem temor de Deus diante dos seus olhos. Então a primeira coisa que eu quero que você venha refletir é a respeito disso. Por que os homens não temem a Deus? Primeiro, porque eles não conhecem a Deus. Toda a questão levantada aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, ela está relacionada a essa resistência que os homens têm em relação ao conhecimento de Deus. Então eles não vão temer aquilo que eles não conhecem. Nós só estamos diante desse medo constante, crescente, diante das informações sobre esse vírus, porque as pessoas tomaram conhecimento disso. Se elas não tivessem o conhecimento, elas também não temeriam. E é exatamente porque elas não conhecem a Deus, é que elas não têm temor de Deus. Ah, mas eu já ouvi falar de Deus. Eu até já li a Bíblia algumas vezes. Eu sei das histórias dos evangelhos a respeito de Cristo. Isso não significa que alguém, ou que você que me ouve, tem conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é algo diferente. O conhecimento de Deus, ele vai gerar na nossa vida isso que Paulo está apresentando aqui. Quando eu passo a conhecer a Deus, eu temo a Deus. Nós temos exemplos disso na Bíblia. O profeta Isaías, por exemplo, quando ele passa a ter um conhecimento de Deus, e ele reconhece nesse conhecimento de Deus a santidade de Deus, ele faz uma declaração. Ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. É claro que ele não viu a Deus, porque Deus é invisível, é um ser espiritual. Deus é espírito, a palavra do Senhor ensina. Mas o que ele viu? Ele teve um conhecimento a respeito da santidade de Deus. Um conhecimento a respeito de uma característica do caráter de Deus, que é a sua santidade. E quando ele chega a esse conhecimento, ele reconhece imediatamente o seu pecado, a sua pecaminosidade, como também ele reconhece a pecaminosidade, o pecado da nação, do povo que ele fazia parte. E imediatamente nós vemos então este homem
chegando ao arrependimento profundo diante da presença do Senhor. O conhecimento de Deus nos leva ao arrependimento. Então o que eu quero que você entenda é que você está temendo as coisas menores. Muita gente que está vivendo no medo, porque aqueles que conhecem a Deus, o maior medo neste momento não é o coronavírus. Aqueles que conhecem a Deus de verdade por meio de Cristo, seu maior medo não é a morte, a fobia da morte, a ansiedade de viver essa vida ao máximo porque se sabe que vai morrer. Porque as pessoas estão vivendo assim. E alguns, pelo fato de terem agora a informação de que é possível a interrupção da vida, elas estão desesperadas, porque elas tinham planos, elas tinham propósitos, elas haviam feito várias análises a respeito do que elas poderiam fazer no futuro, projetando então os seus anseios, pensando a respeito dos filhos, da família, mas agora elas estão diante da informação de que há um vírus que está matando. E elas estão com medo, mas estão temendo o que há de errado, porque nós precisamos, acima de tudo, como fundamento e base da nossa vida, temer a Deus. Nós devemos temer a Deus, porque ai do homem que cair na mão de um Deus vivo, se ele permanece no pecado. Ai daquele que comparecer diante de Deus, vivendo a sua vida distante da verdade do Evangelho e caminhando nos seus próprios pecados. Então, o seu maior problema não diz respeito à morte, por causa de uma doença ou qualquer outro tipo de morte. O seu maior problema, ele diz respeito a você comparecer diante de Deus sem arrependimento, sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento do Evangelho e sem se entregar a Cristo pela fé, arrependido dos seus pecados. Porque quando nós temos a firme decisão de entregar a nossa vida a Deus em Cristo, aí então nós estamos livres de todo medo. Por isso que a palavra de Deus diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus, ele diz respeito a um coração que agora está limpo dos temores dessa terra. A vida sábia, ela caminha na presença de Deus. A igreja, ela tem um papel primordial. Você que conhece a mensagem do Evangelho, que se arrependeu do seu pecado, você que me ouve, faz parte da nossa igreja, a terceira igreja, ou de uma outra igreja, que de fato prega o Evangelho, uma igreja séria, nós temos responsabilidades diante desse temor de Deus. Nós temos que alimentar o nosso coração cada vez mais com esse temor de Deus. Nós devemos buscar o temor de Deus, a palavra de Deus diz, para as nossas vidas. Nós precisamos continuar desenvolvendo a salvação que nós recebemos, se cremos em Cristo, com temor e tremor. Mas sempre o primeiro passo é reconhecermos que nós vivemos em um mundo de pecado, somos pecadores. O nosso maior problema não são as catástrofes, não são as doenças, não são os crimes, não é o mundo com sua estrutura social, não é a pobreza, não é a fome. O nosso maior problema é o pecado. O pecado é um gerador de todos os males. O pecado, ele provoca a divisão dos seres humanos, em todos os sentidos. O pecado, ele separa o homem de Deus e separa o homem do seu próximo. O pecado separa o homem dele mesmo. O homem no pecado, ele está em conflito com a sua própria vida. E é por isso que nós precisamos resolver esse maior problema, que é um vírus muito mais potente. E não que ele vai matar, mas ele já matou. A palavra de Deus diz que todo que comete pecado é escravo do pecado, e o salário do pecado é a morte. Então o homem, no pecado, ele já está direcionado, condenado à morte. Mas há um convite do Evangelho: vinde a mim, para que tenham vida, Jesus Cristo fala. E quando Cristo fala isso, ele está dizendo que ele tem o poder, ele tem a capacidade, ele tem a autoridade
pelo que ele fez, por quem ele é, de ressuscitar homens e mulheres mortos no pecado e trazê-los à vida espiritual na presença de Deus. E ressuscitá-los ainda no último dia, conforme a promessa das Escrituras. Diante dessas realidades, o crente que encontrou essa verdade, que entregou a sua vida a Cristo, que se arrependeu da sua vida de pecado e agora luta todos os dias para caminhar com Cristo em uma nova vida, ele desenvolve todos os dias uma vida de temor e tremor diante de Deus, desenvolvendo a sua salvação, desenvolvendo uma vida em que ele busca cada vez mais piedade, praticar a justiça de Deus, obedecer os mandamentos, viver na comunhão dos santos, congregando com os seus irmãos, que é algo que nós vamos falar mais à frente durante essa semana, a importância de congregarmos, de estarmos juntos. Isso faz parte do desenvolvimento da nossa salvação com tremor. Nós temos visto algumas declarações perigosas, talvez alguns fazendo de boa intenção, mas são declarações perigosas. Algumas pessoas estão dizendo que você não precisa da igreja para ser crente. Algumas pessoas estão dizendo que você só precisa de você mesmo para ser igreja na sua casa, e esses últimos dias nos revelou isso. Isso é uma falácia. É que você é crente onde você estiver, mas a igreja é a igreja reunida. A igreja é a comunhão dos santos. A igreja, ela diz respeito a congregarmos como famílias da aliança. Isso diz respeito a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Por isso que Hebreus fala, não deixemos de nos congregar. Então, sorrateiramente tem surgido aí uma ideia de que você não precisa congregar. E que isso que os pastores estão fazendo através das comunicações online é suficiente. Então, muito cuidado, depois nós vamos falar sobre isso, mas eu gostaria de voltar e chamar a sua atenção para o estudo dessa noite no seguinte aspecto: o crente, ele precisa cultivar, desenvolver a sua salvação e cultivar uma vida de temor a Deus. Aquele que não crê, ele precisa compreender que ele está temendo as coisas erradas. Ele deveria temer a Deus. Ele deveria reconhecer os seus pecados. Ele deveria se voltar para Cristo. Porque até o apóstolo Pedro, quando ele teve um vislumbre, um conhecimento mais claro a respeito de Cristo, ele olha para o Senhor e ele diz: Senhor, retira-te de mim porque eu sou pecador. E é esse o sentimento que o homem tem quando ele conhece a Deus de verdade. Ele reconhece que o seu pior mal, aquilo que mais ameaça a sua vida, é o pecado. E ele precisa se livrar do pecado muito mais do que as pessoas têm tentado se livrar desse vírus nesses últimos dias. O pecado, ele causa muito mais morte. E ele causa uma morte muito mais grave do que essa morte causada por um vírus. O pecado, ele afasta o homem de Deus em todos os sentidos e faz com que o homem, durante toda a eternidade, seja condenado em uma morte eterna. Isso é grave, extremamente grave. Agora, se nós temos a Cristo, então nós dizemos, como Paulo disse aos Gálatas, ou melhor, aos Filipenses: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se nós temos um viver, nós vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. E agora tudo para nós é vida, porque se nós vivemos com Cristo. Se morremos, morremos com Cristo, e Ele garante que Ele nos ressuscitará no último dia. Tudo para nós é vida, quando nós temos Cristo. Então nós não tememos a morte. Meus irmãos, preste atenção que nós devemos desenvolver esse temor de Deus. Nós devemos caminhar temendo a Deus todos os dias. Mas eu quero que você pense em uma outra coisa. Se você teme a Deus, se você ama Cristo, se você entregou a sua vida a Ele, continue desenvolvendo o temor de Deus. E não temendo as coisas dessa terra. Não temendo as coisas desta vida. Porque aqui nada pode nos apavorar se nós estamos com Cristo. É claro que nós devemos ter cuidados.
Nós precisamos ter cautela, ter prudência, ter coerência. Nós não vivemos tentando a Deus, mas não pelo medo, simplesmente porque nós temos o bom senso. O temor a Deus, ele nos dá bom senso. Só que além de cultivar uma vida de temor a Deus, nós também precisamos de uma outra coisa. Nós precisamos temer a Deus por aqueles que não fazem. Você já pensou nos seus familiares que neste momento estão apavorados e não conhecem a Cristo? Você já pensou nos seus amigos de trabalho, de faculdade, de escola, seus vizinhos, que estão apavorados, desesperados e não têm esse temor como Paulo fala? Então eu quero convocar você como crente a ser um agente de Deus para levar a essas pessoas aquilo que elas mais necessitam, o conhecimento de Deus, para que elas também possam temer a Deus. Nós devemos afligir a nossa alma por aqueles que não temem a Deus. Nós devemos temer a Deus por aqueles que não estão temendo. Ao olharmos para este mundo, nós temos que nos angustiar, orar diante de Deus, clamar por essa nação, por essas pessoas que vivem desesperadas, sem o conhecimento de Deus. Outra coisa que nós precisamos em relação ao temor de Deus é que nós não devemos temer aqueles que não temem a Deus, que é uma outra realidade que nós estamos vivendo neste momento. Muito medo tem sido lançado sobre a igreja. Nós estamos vendo aí as ameaças do mundo comunista, que nunca deixou de existir. Em algumas décadas atrás, quando nós estávamos nas nossas comunidades cristãs, evangélicas, que eram chamadas de forma sadia, hoje o termo evangélico ele se tornou muito pejorativo, mas algumas décadas atrás, quando se falava do mundo comunista, dos missionários que estavam atrás da cortina de ferro, e líamos aqueles livros do irmão André, nós tínhamos uma preocupação em relação a esse pavor lançado sobre a igreja pelo mundo comunista, por aqueles que sempre perseguiram a igreja, porque como ideologia, o papel deles é sempre destruir o cristianismo, sempre foi. Se analisarmos a história, é assim que é. Hoje não é diferente, eles têm novas estratégias. Nós temos aí um governador, ou melhor, um ex-governador, né, que fez algumas declarações de boca cheia dizendo que lá no Ceará, se algumas pessoas desobedecessem, pastores e padres, ele mandaria prender. É o gosto deles. É claro que nós não vamos estar causando desobediência civil, mas o que nós estamos vendo, por um outro lado, é esse desejo que alguns têm de aumentar mais e mais a pressão sobre a vida da igreja. E quando nós falamos sobre esse temor de Deus, Jesus Cristo nos alerta, ele alertou os discípulos, não devemos temer o homem. Não devemos temer o homem que tem o poder apenas de matar o nosso corpo. Muitos irmãos nossos nos mundos comunistas, muçulmanos, eles estão morrendo neste momento, estão sendo perseguidos, alguns estão presos, outros estão sendo perseguidos, famílias estão sendo totalmente destruídas por causa da perseguição. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos temer. Nós temos que firmar a nossa vida, nós temos que continuar anunciando o Evangelho, pregando a palavra, lutando pela vida comum da igreja, porque a vida comum da igreja, ela se constitui daquilo que a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus fala que a igreja, desde o momento em que ela nasceu, quando os apóstolos começam a pregar em Atos, e nós vemos ali o surgimento da igreja em seu crescimento, surgimento e seu crescimento, o que a palavra de Deus nos diz é que eles estavam juntos. Essa ideia de que pode haver uma igreja de pessoas separadas, cada família na sua casa, com pastores virtuais, isso não é
bíblico e é errado. Nós não podemos compactuar com essa ideia, como eu estou vendo alguns pastores, até amigos meus, aceitando essas declarações. É claro que o momento nos obrigou a isso. Mas eu não tenho que me sentir confortável neste momento. Como crente, eu tenho que saber que algo importantíssimo na vida da igreja foi interrompido, que são as suas reuniões comunitárias, onde o povo de Deus se reúne em torno da palavra, dos sacramentos, da comunhão verdadeira, do exercício dos seus dons, para exaltar e glorificar a Deus como povo da aliança, famílias da aliança. Isso foi interrompido nesses dias. Então nós precisamos lutar, nós precisamos caminhar, precisamos buscar a Deus, clamar a Deus de todo o nosso coração, para que venhamos retornar rápido, para que as pessoas não assimilem uma ideia errada. E assim, eu gostaria de terminar dizendo que nós precisamos levar pessoas a temer a Deus, através da pregação do Evangelho. Os homens não temem a Deus. O papel da igreja neste momento, o que os nossos olhos estão vendo, aquilo que nós estamos contemplando, neste momento, reforça mais a nossa missão. Então nós temos que orar, pedindo a Deus para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos de pessoas que preguem o Evangelho. Nesses dias que você está sendo impedido de estar na comunhão dos santos, faça um trabalho intenso de pregação do Evangelho, para que quando retornarmos, retornemos com discípulos, com pessoas evangelizadas, com pessoas discipuladas. Que você assuma o compromisso de levar pessoas a temer a Deus, porque a palavra de Deus está nos dizendo que não há temor de Deus diante dos seus olhos. Os homens vivem assim. A maioria das pessoas que nós conhecemos vivem assim. Então é essa palavra que eu gostaria de deixar nesta noite. Desenvolva o seu temor a Deus, cultive, tema a Deus por aqueles que não temem, clame a Deus pela vida deles. Não tema aqueles que não temem a Deus a respeito das suas ameaças. E busque todos os dias, através da pregação do Evangelho, levar pessoas ao temor de Deus, porque os homens não têm temor de Deus diante dos seus olhos. Nós vamos neste momento orar ao nosso Deus, diante dessa reflexão da palavra do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai de amor, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Pai, pela tua palavra, porque, ó Deus, ela nos ensina algo que diante dos nossos olhos deve nos incomodar todos os dias. O mundo no pecado, ele não teme ao Senhor. Teme tantas coisas que passam e talvez nem vão acontecer, mas eles não temem ao Senhor. Homens não temem ao Senhor. Então, ó Deus, nós clamamos que através desta palavra o Senhor tenha atingido o coração daquelas pessoas que a ouviram, daqueles que são parte da igreja, daqueles que ainda não são, e que o Senhor, ó Deus, complete essa obra no coração de cada um. E que nós, como igreja, venhamos assumir esse compromisso, ó Deus, de continuar temendo ao Senhor, temendo por aqueles que não temem ao Senhor, não temendo a ameaça deste mundo que não vive debaixo do teu temor. E assim, ó Deus, pregar o Evangelho a todos, para que eles venham te temer, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão da nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, nos dê um bom retorno aos momentos em que estivermos congregados, que o Senhor, ó Deus, se manifeste poderosamente sobre a vida da tua igreja. E que assim, ó Deus, venhamos crescer em todas as coisas diante do Senhor. É em Cristo que nós oramos, te bendizemos e te glorificamos, ó Deus. Amém.